Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar nesse vídeo sobre essa Bíblia aqui. A Bíblia Nova Almeida atualizada. Essa aqui é de estudo, né? Nova Almeida atualizada, de estudo. É da Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui está dizendo que ela é fiel aos originais, vejam só. Mas eu me pergunto, a quais originais ela é fiel, originais? Continua sendo fiel ao texto crítico. Então eu vou ler para vocês aqui. Essa Bíblia, ela é muito interessante no que diz respeito aos comentaristas, aos comentários, né? Aqui há um apêndice que fala que é a respeito da história da salvação. É muito interessante. Tem concordância bíblica. Ele tem também um estudo sobre doutrina bíblica, bem resumido aqui. Uma visão geral da doutrina bíblica. Isso aqui é bem interessante. Fala sobre o plano divino da salvação também. E as pessoas aqui, né, os que contribuíram, né? É claro que eles traduziram, né? Eles traduziram esses comentários aqui de outra Bíblia. Tá quente aqui dentro desse carro. Então, eles traduziram o comentário de outra Bíblia. Certo? Os comentários tá aqui. Publicada originalmente em inglês com o título ESV Study Bible, English Standard Version, pela Crossway. Então a tradução, né? A tradução, esses comentários aí foram traduzidos. E tem também um monte de anexo relacionado aí à arqueologia bíblica, que é muito interessante. Mapas, etc, etc. Entretanto, né, ela é baseada no texto crítico. E vejam só, eu estava lendo aqui a apresentação da Nova Almeida. Está aqui a base textual. A base textual é o famigerado texto crítico. E por que esse texto crítico? Nós, né, criticamos tanto o texto crítico? É porque ele permitiu diversas variações na tradução bíblica. Permitiu muitas, né, variações aí na tradução bíblica, de modo a mudar, né? Eles mudam os termos, eles podem fazer. Eu tive que parar aqui que tinha uns meninos aqui perguntando a respeito da tecnologia do motor do carro aqui. Bom, então continuando, esse texto crítico, ele permite então diversas variações, dá uma liberdade impressionante para os tradutores. Eles modificam o entendimento, tira versículo, né? Versículos inteiros, eu vou mostrar um caso aqui. E também interpretações contraditórias. Então é o seguinte, qual o objetivo, na verdade, disso aí? É criar dúvidas a respeito da inspiração bíblica. Porque, vejam só, quem é que não já ouviu um ateu, um neo-ateu, ou pseudo-ateu, né? Porque ateus não existem. Eles apenas adoram outros deuses, às vezes a si mesmos, tal. Mas
Quem nunca ouviu um ateu falar assim, mas a Bíblia é um livro escrito por homens, tá cheio de erro, né? Aí tem lá aí você ouve um ateu que talvez ele pareça mais um erudito, né? Um erudito, né? Eles se acham eruditos, né? Os ateus. Então, o mais erudito leu alguma coisa do Novo Testamento. Ele fala assim, não, mas o final do Evangelho de Marcos tem vários finais, tal. Isso por causa do texto crítico. Então, esse texto crítico, o que ele causou? Ele causou uma dúvida quanto à estabilidade do texto bíblico, quanto à inspiração do texto bíblico. O cânon fechado. Então temos o cânon bíblico, né? Foi estabelecido. Temos a tradução, essa tradução aqui que é a melhor, é a do texto Receptus, certo? É a Bíblia King James, essa aqui é King James Fiel 1611, a Bíblia Corrigida Fiel, são Bíblias fiéis no que toca ao Novo Testamento, é o texto Receptus, e também ela é fiel ao texto masorético. Entretanto, é o texto crítico, dizem eles, são baseados em documentos mais antigos, mas estavam lá empoeirados, né? Já falamos muito disso aqui no canal. Estavam lá empoeirados, lá na Biblioteca do Vaticano. Outro texto que estava lá no convento lá, no mosteiro, né? Ao pé do Monte Sinai, e o texto estava lá servindo para acender fogueira, né? A lareira lá, nos tempos frios lá, no inverno, quando era inverno naquele local. Eles pegavam lá os manuscritos desse Antigo Testamento, lá o código chamado Códice Sinaítico, e jogava lá na lareira para poder esquentar lá os monges durante os invernos rigorosos. Bom, então a base textual aqui dessa Bíblia, ele fala assim, vou ler aqui, tá, para vocês. E vou ler um negócio que realmente eu fiquei assustado. Eles fizeram uma mudança, né? E essa mudança causa uma contradição séria dentro do texto bíblico. Porque isso tudo é proposital, gente. Porque eles querem fazer o quê? No final dos tempos, vem a nova ordem mundial, vai ter que haver uma única religião, certo? Então, o texto bíblico, a Bíblia, passa a ser apenas mais um livro sagrado produzido por homens, modificado ao seu bel prazer, e passa a ser apenas um texto sagrado no meio de tantos outros textos sagrados, como o Alcorão, como o Bhagavad Gita, como lá tem aquele, qual é o nome? O livro de Urântia, né? Como o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, etc, etc. Então tudo isso aí passa a ser escritura sagrada, todas inspiradas por Deus, né? Então eles estão tentando tirar ou gerar contradições e tentando gerar também um clima em que você pode acreditar em qualquer uma dessas escrituras, porque tudo é feito por homem mesmo, certo? São sagrados, mas livros escritos por homem, e que podem ser modificados ao seu bel prazer. Pelo menos a Bíblia Sagrada, né? O Alcorão, para os muçulmanos, o Alcorão só vale se for escrito, é uma linha assim, não pode nem ser traduzido.
Só vale lá para ele se for lá em árabe. Esse aí para eles é que é o texto sagrado. Já não existe no que toca ao Antigo e Novo Testamento, não existe isso, né? Porque Deus falou para pregar o evangelho a todas as nações. Então isso aí já está implícito a tradução, né? A tradução das escrituras para línguas de outros povos que não conhecem o nosso Deus. Então, voltando aqui, então vemos aqui a base textual. Como costuma acontecer em projetos de tradução e revisão da Bíblia que são patrocinados pelas Sociedades Bíblicas Unidas, também a Nova Almeida Atualizada foi baseada nas edições mais recentes dos textos bíblicos nas línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Só que aqui eles não falam sobre essa controvérsia do texto crítico e texto receptus, né? Eles assumem que o texto crítico, criado em 1881 por Westcott e Hort, são os originais. É isso aí, texto receptus, né? E a gente faz o que quer. Então, para o Antigo Testamento, fez-se uso da Bíblia Hebraica Stuttgartensia, editada entre 1967 e 1977. Como esta Bíblia Hebraica é essencialmente a reprodução do assim chamado Códice de Leningrado, copiado em 1008 d.C., foi necessário levar em conta também o aparato crítico dessa edição, que registra leituras em hebraico que aparecem em manuscritos mais antigos, incluindo os que foram encontrados na região do Mar Morto, e o texto de traduções como a Septuaginta e a Vulgata, entre outras, que podem refletir um texto hebraico anterior ao texto masorético do Códice de Leningrado. Quer dizer, tudo que para eles é mais antigo é melhor, né? Não é bem assim. Tudo que é mais antigo é melhor. Então tá lá um texto empoeirado, o texto lá empoeirado lá do Códice Vaticano, na Biblioteca do Vaticano, que nunca foi copiado nem recopiado, foi descoberto, enquanto a tradição bizantina do texto das Escrituras, no que toca ao Novo Testamento, era copiado e recopiado, e, né, essas cópias mais recentes, né, e mais numerosas também, né, cópias mais numerosas. Então existem muito mais textos relacionados ao texto, à tradição bizantina, do que a textos de tradição alexandrina. Então, as testemunhas são mais numerosas desse tipo de texto, porque é um texto que ele é um texto melhor, e por isso ele foi mais copiado, entendeu? O texto foi mais copiado, ele foi, era mais, ele foi diversificado, havia mais cópias daquilo que é bom, que era melhor, que as igrejas usavam. Ele foi mais copiado também, porque também era mais desgastado, né? Então, tinha que copiar, porque os livros não duravam muito naquela época, os textos, por causa do material em que eram escritos. Isso aqui não, se eu colocar lá, essa Bíblia pode durar aí 20 anos, se eu quiser, ou mais. Por causa da tecnologia que temos hoje, na feitura, na elaboração e produção de livros. Bom, aí ele fala, para o Novo Testamento, o texto base, aqui dessa Bíblia, da Nova Almeida Atualizada, é a 5ª edição de O Novo Testamento Grego, de 2014, que traz pequenas modificações, vejam só, pequenas modificações em relação a edições anteriores, particularmente nas chamadas
cartas católicas. Nesse sentido, a Nova Almeida Atualizada é a primeira tradução do Novo Testamento ao português que incorpora esses avanços na pesquisa relacionada com o texto original grego. Avanços. Então, eles estão suprimindo, eles estão modificando a palavra de Deus e dizendo que isso aqui é um avanço, né? Aí vejam só, uma das mudanças significativas aparece em Judas 5, onde o título Senhor deu lugar ao nome Jesus. Então vamos aqui em Judas 5. Vou abrir aqui, vou ler, fazer a leitura de Judas 5, que é o versículo, né? A epístola de Judas não tem capítulo. É um capítulo único. Então, Judas 5 é o versículo 5 da epístola de Judas. Então vamos ler Judas 5 aqui na Bíblia King James Fiel, de 1611. Vamos lá. Judas 5. Tá aqui. Capítulo único, né? Algumas Bíblias não colocam nem esse 1 aqui. Então tá aqui. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Aqui está falando o Senhor. Agora vamos aqui. Mas está muito quente. Calma aí. Então, aqui em Judas 5, vejam só. Está escrito aqui. Então, Judas, versículo 5, é o Judas 5, aqui nessa versão da Nova Almeida Atualizada, não aparece aí o 1, né, o capítulo. Porque como é capítulo único, isso é só uma questão técnica aqui, né? Que a Bíblia ela não foi escrita com versículos, né? Essa divisão em versículos veio bem depois. Mas, então, em Judas 5, na Nova Almeida Atualizada, agora está escrito assim: embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vocês estão compreendendo aqui? Aqui existe a criação de uma outra contradição. É porque a palavra de Deus fala em Lucas 9:56. Aí eu vou ler isso na Bíblia King James Fiel, 1611, tá? Lucas 9:56. Se você tem aí uma Bíblia da versão atualizada, ou dessa nova atualizada, então você vai e tenta me acompanhar aí, tá? Eu vou ler aqui, Lucas 9:56. Ou se você está com a versão NVI, Nova Versão Internacional, você pode acompanhar também a leitura. Abra aí em Lucas 9:56, tá? Então eu vou ler aqui. Na versão da King James. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. Agora o mesmo versículo na Almeida Corrigida Fiel, tá?
Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então nós vemos aqui, né, que a Almeida atualizada, ela afirma que é um avanço, que ela incorporou um avanço ao colocar, né, ao mudar. Ela fala aqui, uma das mudanças significativas aparece em Judas 5. Então diz que isso foi um avanço na pesquisa, e quando eles mudaram o título Senhor para colocar Jesus nesse versículo, que isso foi um avanço textual. Mas vejam só, né? Isso está em confronto direto com a palavra de Deus, os textos recéptos, que afirma que o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas para salvá-los. Mas então vamos ler aqui, na Nova Almeida atualizada, Lucas 9, 25. Lucas 9, 25. Jesus veio para destruir? Jesus veio para salvar o ser humano. Então aqui, né, aqueles homens lá que foram destruídos ou foram mortos, que saiu da terra do Egito, foi pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, né? Que era uma outra dispensação, certo? Então tá aqui, Lucas, vamos ver aqui, Lucas 9. Então essa Bíblia aqui, esse texto crítico, está abolindo até mesmo a graça de Deus. Então, Lucas 9, vamos ver aqui, Lucas 9, na Nova Almeida. Lucas 9, 56. O que está escrito lá? Vejam só, Lucas 9, 56, na Nova Almeida atualizada. E seguiram para outra aldeia. Tá aí. Nessa Bíblia não existe contradição, não. Porque esse versículo que fala que o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las, ele foi mutilado. Eles colocaram apenas o final do versículo e foram para outra aldeia. Então não existe contradição. Então eles podem modificar o seu bel prazer e retirar a palavra Senhor, né, o nome de Deus Senhor, e colocar Jesus dizendo que ele destruiu os que não creram. Então isso aí, esse juízo de Deus será feito, né, na grande tribulação. Esse juízo aí, né, que Deus vai mandar a operação do erro, porque os homens rejeitaram a misericórdia que vem por meio de Cristo. Então Deus vai enviar a operação do erro. Mas fico imaginando aí, uma pessoa que não conhece a Deus se converte e vai ler aqui, né? Puxa, Jesus destruiu. Jesus, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aí, está aqui, em Lucas 9, 56, eles retiraram, mutilaram o versículo que fala justamente que Jesus veio para salvar. Então vocês compreenderam aí a grande contradição realizada por esse texto crítico?
Na João Ferreira de Almeida, que era a atualizada, eles colocaram entre colchetes, né? Essa parte. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. Mas agora eles já deram um passo adiante. Retiraram de vez essa parte do versículo. Então, eu recomendo essa Bíblia no que toca, no que diz respeito a muitos comentários, né? Tem muita coisa que você aproveita nos comentários, porque há pessoas aqui, apologistas e tal. Mas infelizmente, o texto, eles estão modificando a cada dia, cada ano que passa, eles estão retirando textos das escrituras. Então, se você quer realmente saber o que diz a palavra de Deus, compra essa Bíblia aqui, meu irmão. Tá? Almeida Corrigida Fiel. Então, você pode ler o texto, né, desta aqui, e os comentários, né, que fala de história, explica aqui algumas doutrinas bíblicas. E é muito interessante isso aqui. Há quadros comparativos, né? Mas você sempre se atenha ao texto receptus, ao texto recebido, tá? Que é dessa aqui, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Então é isso. Outra coisa, os tradutores da versão King James, eles já conheciam de antemão toda essa mentirada, toda essa polêmica relacionada ao texto crítico, mesmo antes da invenção do texto crítico, por causa da Bíblia Dual Rhymes, né? Essa Bíblia ela foi baseada em textos alexandrinos, e por incrível que pareça, essa Bíblia ela tem quase todas as modificações realizadas por Westcott Hort em 1881. E essa Bíblia Dual Rhymes foi publicada em 1609. Quer dizer, e essa é a King James em 1611. Só que os tradutores da King James não deram bola e não utilizaram os textos ali mutilados, adicionados e adulterados da versão, né, dos textos alexandrinos, certo? Então, mas eles adotaram esse texto crítico aí como se fosse, né, os originais. Infelizmente aí, mas não é, viu? Isso aqui não é com base em textos totalmente corrompidos. Então, pesquisem aí, e eu sugiro, mais uma vez, que vocês acessem o canal Investigação Bíblica, que tem muita coisa a respeito desse tema. Fica a dica.